Louvado seja Deus. Amém. Eu quero começar nossa mensagem de hoje lendo Salmo 133, versículo 1, que diz: Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós começamos semana passada um tema onde o tema é Eu amo minha igreja. Eu amo a minha igreja hoje, parte 2. Dando continuidade ao que nós conversamos semana passada. Me tocou falar sobre o tema porque é verdadeiro quando eu falo para você que eu amo a minha igreja, eu amo estar na igreja local, eu amo estar em comunhão com os irmãos. Desde pequeno, eu aprendi a viver em igreja. Desde pequeno, eu aprendi a ter comunhão com os irmãos. Semana passada nós conversamos sobre fazermos planos financeiros, planos para ajudar a nossa igreja, sermos fiéis nos dízimos e ofertas. Nós falamos também, semana passada, para nós prestarmos atenção naquelas pessoas que dizem um não para você. De repente, o não que ela diz para você, ela está só esperando a oportunidade de um convite. E você pega aquele não, você transforma ele em um convite. Quando ela diz para você, eu não vou à igreja, e você lança um convite, você está revertendo aquele não. Né? Quando ela diz que não vai bem, que as coisas não vão bem, é a oportunidade de você fazer um convite. Enfim, quando ela diz que não, é porque na verdade, ela desconhece o sentido da coisa e você tem a oportunidade de lançar uma proposta, tem a oportunidade de lançar um convite. Esse momento, esse período de isolamento social, ele vai passar. Esse momento de isolamento social, ele vai passar. A igreja voltará a se reunir. A igreja voltará a estar em comunhão. Comunhão dos irmãos, comunhão do corpo de Cristo. Você que faz parte de uma igreja, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem do que é significativo a comunhão entre os irmãos. O que é significativo a comunhão do corpo de Cristo. Eu amo a minha igreja porque na minha igreja eu aprendi a melhorar, a ser uma pessoa melhor. Há anos eu venho trabalhado em Deus para minha transformação. Há anos eu venho sido transformado, lapidado pelo amor de Deus. Transformado, lapidado pelo que Deus tem construído na minha vida. E é na igreja local onde eu vejo, onde eu percebo essa transformação. E a terceira coisa que nós falamos na semana passada é que nós precisamos nos envolver com a escola dominical, nos envolver com os ensinamentos, com os estudos que são aplicados, envolver com os trabalhos afins dentro da igreja, trabalho com casais, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes. Todos os trabalhos que são apresentados a nós precisamos nos envolver, trabalhar com os ministérios e estar envolvidos, inseridos em algum movimento dentro da igreja. Nós precisamos nos sentir valorizados dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos nos sentir valorizados, enriquecidos pelo poder de Deus. Porque dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja local, nós somos aqueles que contribuem para a ação de Deus para abençoar outras vidas. Nós somos aqueles que somos, podemos nos considerar um agente de transformação, porque Deus, através de nós, abençoa outras pessoas. A oportunidade que nós temos de abençoar outras pessoas é nos colocando disponíveis para o Senhor. E eu queria dar continuidade hoje falando um pouquinho mais. Por que eu amo a minha igreja? Por que eu amo a minha igreja? Eu amo a minha igreja, eu amo a igreja local, porque foi a igreja local que me salvou. Foi a igreja local que me salvou. Me salvou, mas como assim, pastor? Não é Jesus que salva? Sim, eu estou falando de outro salvamento. Jesus me salvou
Jesus me redimiu dos meus pecados, me perdoou e me concedeu vida eterna. Meu Jesus me salvou. Mas eu estou falando que a igreja me salvou. A igreja me salvou de que eu caminhasse para a perdição, de que eu caminhasse fora dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você sabe, eu sou humano, assim como você é humano. Nós somos falhos, nós somos dependentes do amor de Deus. E se nós não traçarmos caminhos, se nós não conduzirmos as nossas vidas em caminhos retos, se nós não buscarmos orientações para que nós venhamos a seguir em retidão, nós somos falhos e tendentes a cair. Nós somos falhos e tendentes a cair. E a igreja me salvou por várias vezes de seguir um caminho errado. A igreja me salvou por várias vezes de seguir, de trilhar um caminho que não era o caminho de Deus, que não era o caminho ajustado para o meu crescimento. Ou seja, um caminho que não vai valorizar o seu caráter diante de Deus, um caminho que não vai te levar à perfeição, ou melhor, ao aperfeiçoamento em Cristo, porque Cristo foi o único perfeito, mas você trabalha para que a sua vida seja semelhante à vida dele, para que você tenha uma vida semelhante à vida de Deus, você trabalha para que o seu caráter seja transformado. Então você precisa, mediante a sua fé, se aplicar no conjunto daquilo que a igreja te oferece, daquilo que a igreja proporciona para a sua vida. Se lançar diante de Deus, se lançar diante das promessas de Deus, se lançar diante daquilo que Deus preparou para a sua vida. É algo muito importante, porque a igreja me salvou e eu tenho certeza que você também, muitas das vezes, você foi salvo pela igreja. Você foi salvo porque você estava engajado, porque você estava contribuindo, porque você estava envolvido com a igreja. Eu não sei se você foi criado na igreja, eu não sei se você nasceu na igreja, eu não sei se você teve a oportunidade de ter um relacionamento profundo dentro da igreja, mais aprofundado em alguma atividade, em alguma área, e você percebeu que quanto mais você se envolve, quanto mais você trabalha, quanto mais você está envolvido, a sua vida ela é transformada, porque você está sendo moldado, você está sendo transformado, porque a igreja moldou os meus valores. A igreja molda os nossos valores, os nossos conceitos. Nós deixamos de sermos pessoas exclusivas, nós deixamos de ser pessoas, nós aprendemos que nós precisamos ser pessoas comunitárias, pessoas que se envolvem com as outras pessoas que são envolvidas, e a pessoa de Jesus, ela nos traz um referencial. A igreja, através de Jesus, a igreja em Jesus moldou os meus valores. A igreja, através de Jesus, ela precisa moldar os seus valores também. Nós não queremos ser igreja para simplesmente falar que somos igreja. Nós queremos ser igreja para aprendermos a tratar as pessoas, para aprendermos a tratar pessoas, a cuidar de pessoas, a abençoar pessoas. O nosso aperfeiçoamento, os nossos valores precisam ser mudados, porque a igreja é um conjunto de pessoas envolvidas com o propósito de adorar a Cristo, porque Jesus é o cabeça da igreja. Na igreja nós somos disciplinados, nós somos alinhados, nós temos valores riquíssimos que nós precisamos desenvolver através de Cristo, que é contrário à nossa natureza, que é contrário àquilo que nós desejamos para nós. Às vezes nós nos tornamos muito egoístas dentro do nosso pequeno mundo e nós precisamos sair para fora porque nós precisamos abençoar outras pessoas. Abençoar outras pessoas vai requerer sacrifício, vai requerer esforço, porque nós precisamos em Cristo Jesus sermos transformados. E a igreja aponta para mim, a igreja aponta para você a vontade de Deus. A igreja aponta para mim e para você a vontade de Deus. E dentro desse aperfeiçoamento de valores que nós precisamos ter na igreja, nós precisamos desenvolver o perdão.
nós precisamos desenvolver o amor ao próximo, nós precisamos sermos conduzidos dentro da vontade de Deus, amar o nosso próximo incondicionalmente, assim como Ele nos amou, assim como Ele nos ama, assim como Ele pagou um preço por nós. Nós precisamos nos envolver com o nosso próximo, entendendo que isso é a vontade de Deus. Outra coisa, outro ponto que a igreja me deu, outra coisa que é importante, outro movimento que a igreja fez dentro de mim foi me dar sentido e propósito para as coisas. Me dá sentido porque Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito para a minha vida, ou Deus tem um propósito para a sua vida. E o sentido, o rumo ao qual nós tomamos é bom, perfeito e agradável, porque é a vontade de Deus. Quando nós somos conduzidos através da igreja, quando nós somos conduzidos através da palavra de Deus, quando nós somos conduzidos plenamente a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, nós somos irrigados, nós somos enxertados, nós somos envolvidos com o amor de Deus, e por isso nós precisamos de um sentido, nós precisamos de um propósito. E quando nós temos isso firmemente dentro do nosso coração, assim como Jesus nos ensinou a buscarmos o Pai, a termos a Deus como nosso Pai, nós podemos chegar para Ele e pedir a Ele a direção. Nós precisamos pedir a Ele a direção e falar: papai, qual é a minha direção? Papai, o que eu devo fazer? Qual o propósito? Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido do que eu preciso fazer em Ti? Outra coisa que eu passei a visualizar através da igreja, outro ponto que a igreja me proporcionou, foi abrir uma janela para que eu pudesse ver o mundo, para que eu pudesse enxergar o mundo, não como a internet mostra, não como a rede de comunicação mostra, mas enxergar o mundo com os olhos de Deus, a ver que pessoas em todo canto do mundo estão passando por necessidade e que eu posso contribuir, que eu posso fazer alguma coisa para abençoar vidas. Abrir os meus olhos para enxergar um mundo que precisa se render ao Senhor. Enxergar o mundo, enxergar que no mundo todo existem pessoas carentes, existem pessoas sedentas do amor de Deus. A enxergar o mundo como criação de Deus, a enxergar o mundo como o local oportuno para a ação do Espírito Santo, a enxergar o mundo como lugar de pessoas, onde o amor de Deus pode fluir, onde pessoas podem enxergar uma saída, onde pessoas que têm menos do que eu tenho, enxergar pessoas com menos do que eu tenho, mas que têm uma fé muito grande. Porque independe de quanto você tem, independe de quanto eu tenho, a fé é um relacionamento, é uma prática, é uma rotina, é um cotidiano, nós precisamos exercer a nossa fé. E quando a gente olha para pessoas que não têm onde morar, que não têm onde comer, mas vivem em adoração ao Senhor, isso é abrir os seus horizontes, é abrir a sua visão para o mundo. É saber que Deus é poderoso naquele que tem e naquele que não tem. Deus é poderoso para suprir todas as necessidades daquele que pode, daquele que não pode. Eu e você, nós podemos em Cristo Jesus, e nós podemos enxergar oportunidades diante de nós que estão em todo o mundo. Todo mundo precisa, todo mundo merece, todo mundo é digno de receber, porque Jesus morreu para que o mundo fosse salvo, para que para que toda criatura que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Outro ponto que a igreja contribuiu para o meu crescimento foi eu aprender, ou foi me ensinar a ser generoso. A ser generoso. Generoso é uma coisa que eu venho aprendendo desde muito cedo na igreja. Quando você recebe R$1, sua generosidade é entregar o seu dízimo de 10 centavos. Quando eu recebo 10 centavos, a minha generosidade é entregar diante de Deus
meu 1 centavo. Quando eu recebo R$100, a minha generosidade é levar diante de Deus 10 centavos. Mas a generosidade está muito mais além do que uma obrigação. A generosidade ela está muito mais além do que eu ter piedade ou ter misericórdia. A generosidade ela está no conceito de que eu tenho gratidão no meu coração por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Então, se eu tenho gratidão no meu coração, eu não fico limitado a 10%, porque tudo que eu tenho é do Senhor, porque tudo que eu tenho é para o Senhor. Então, quando tem uma proposta dentro da igreja, quando a igreja te incentiva a abençoar, quando a igreja te incentiva a contribuir, quando a igreja te incentiva a participar generosamente, é porque você precisa desenvolver generosidade no seu coração. Eu preciso olhar para a igreja como um canal do fluir de Deus para abençoar esta terra. A igreja ela é feita por seres humanos, a igreja é feita por homens e na igreja existem falhas. Dentro do movimento da igreja existem falhas, mas nós precisamos crer que Jesus é o cabeça da igreja. É isso que fundamenta a minha fé, saber que Jesus é quem conduz a igreja e que porque tem pessoas imperfeitas, Jesus está construindo um padrão de valor dentro de cada um de nós. Nós somos pessoas onde nós precisamos sermos generosos. Você ensinar uma criança a ter generosidade é muito bom e muito fácil. Eu vejo pelo exemplo que meus filhos me dão, porque desde criança eles nasceram em berço evangélico, eles são prestigiados por estarem desde que nasceu na igreja e desde pequeno eles têm o hábito, porque eles copiam, porque eles veem o hábito de entregar o dízimo, seja de 1 centavo ou seja de R$100, o que chega à mãos deles, nós vemos a fidelidade e isso muito me comove, porque foi a igreja que promoveu, foi a igreja que patrocinou, foi a igreja que construiu esses valores dentro de mim, dentro da minha esposa, dentro dos nossos corações e agora passando para os nossos filhos. E quando a gente pega um adulto e vai falar sobre generosidade, se ele já tem, glória a Deus, mas se ele não tem, é muito difícil ele entender. Porque ele coloca padrões, mas eu vou fazer isso por quê? Mas por que eu vou fazer isso? Generosidade é um relacionamento que você tem com o seu Deus. E são valores que a igreja permitiu. A igreja envolveu-nos dentro da vontade de Deus. Eu confiar em Deus plenamente, eu estar decidido a confiar em Deus, eu me colocar de antemão na presença de Deus e dar a Ele toda a honra e toda a glória por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, é dizer, Senhor, Tu és o Senhor da igreja e eu quero participar contigo. A igreja ensina muitas coisas, você precisa estar aberto a isso. A igreja ensina você a abençoar o próximo, a igreja ensina você a ter ânimo de fazer as coisas com alegria. Você se envolve com a igreja e você é abençoado, porque você é a igreja de Cristo. Eu queria deixar para a gente finalizar no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 16 ao 18, que diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus é uma revelação que você precisa ter no teu espírito. A igreja de Jesus é uma revelação que você precisa ter dentro do seu coração. Porque grandes coisas o Senhor tem feito nesta terra através da igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas através da igreja. E eu quero que o Senhor te abençoe e te guarde, que você cresça nos valores de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.